Capítulo 10. Os vencedores detêm o controle. A visão de Robert. Uma vez que entendo o que é alavancagem, ou seja, a capacidade de fazer mais com menos, você provavelmente começará a enxergar a alavancagem em toda parte. Por exemplo, a cadeira na qual estou sentado é uma forma de alavancagem. Seria difícil eu me sentar no chão e digitar com facilidade. Contar com parceiros é uma forma de alavancagem. Na minha empresa, combino meus talentos aos de Kim e Sharon, o que me proporciona muito mais alavancagem do que se eu trabalhasse sozinho. Valer-se de parceiros estratégicos cria alavancagem. Valemo-nos de parceiros estratégicos para nos ajudarem em várias áreas de nossos negócios. Por exemplo, usamos parceiros estratégicos para distribuírem nossos livros, de forma a não precisarmos desenvolver essa capacidade dentro da empresa Pai Rico. A mensagem importante é: as pessoas ricas usam mais alavancagem do que as pessoas pobres. Se quiser ficar rico, você precisará de muita alavancagem. No quadrante do fluxo de caixa, os lados I em geral têm pouca alavancagem. Tanto o quadrante como a envolvem trabalho desempenhado por você mesmo. Os lados D e I nada mais são do que alavancagem, o emprego de tempo e dinheiro de outros. A alavancagem pode surgir de várias formas. As pessoas que vencem são cuidadosas com seu modo de pensar. Não dizem a si mesmas: não sou capaz de fazer isso. Ou, isso é muito arriscado. Ou, não posso arcar com isso. Na verdade, pensam: como posso fazer isso? Ou, como posso reduzir os riscos? Ou, como posso arcar com isso? Os indivíduos que investem para ganhar também são cuidadosos em relação às pessoas às quais pedem conselhos financeiros. Assim como os atletas olímpicos escolhem cuidadosamente os alimentos que ingerem, os investidores que investem para ganhar precisam escolher cuidadosamente os conselhos que seguirão. Às vezes, talvez seja necessário livrar-se de velhas ideias. Durante grande parte de minha vida, minha mente enfrentou uma guerra entre o que meu pai pobre me dizia a respeito de dinheiro e o que meu pai rico dizia a esse respeito. O poder do controle. Além de quererem alavancagem, aqueles que investem para ganhar querem estar no controle. As pessoas acham que investir é arriscado simplesmente porque não têm controle. Gosto de empresas e imóveis porque tenho controle. Não gosto de ativos em papel, como ações, títulos e fundos porque não tenho controle. A maioria das pessoas que pensam que investir é arriscado investe em ativos financeiros, e não tem nenhum controle. É o seu caso. No meu show de televisão, uso uma imitação de um carro para demonstrar a importância dos controles. No carro temos 1. O volante 2. Os freios 3. O acelerador 4. A embreagem 5. A carteira de habilitação 6. O comprovante do seguro usando o carro como exemplo e a metáfora para investir. Pergunto ao público se eles dirigiriam um carro sem um desses 6 elementos. Por exemplo, se entrasse em um carro que não tivesse um volante, você o dirigiria? Obviamente, a resposta é não. Por quê? Todos sabem. Porque dirigir esse carro seria arriscado demais, sem um volante para controlá-lo. Muitas pessoas pensam que investir é arriscado porque não tem controle. E quando você investe em fundos, ações, títulos ou poupança, seu controle é praticamente zero. Além disso, a maioria dos investidores não tem treinamento. E para dirigir um carro é preciso no mínimo da carteira de habilitação para provar que o motorista teve treinamento e está apto a dirigir. O que torna as coisas ainda piores é que os consultores de investimentos, planejadores financeiros e corretores também não têm nenhum controle. E essa talvez seja a razão pela qual aconselham os investidores a diversificar. Diversificar e diversificar. A diversificação é necessária quando você não está no controle. Warren Buffett não diversifica porque investe para adquirir controle. Ele compra a empresa toda um número suficiente de ações que lhe permita deter o controle. Donald e eu gostamos de empresas e de imóveis porque estamos no controle. Mas o que controlamos? Grande parte da resposta pode ser encontrada no diagrama do demonstrativo financeiro que se segue. Como empresários e investidores em imóveis, os 6 controles que queremos deter são: 1.
Receitas 2. Despesas 3. Ativo 4. Passivos 5. Administração 6. Seguro. Quando falamos em educação financeira, estamos falando da educação que permite adquirir conhecimentos sobre como controlar os 6 fatores anteriores. O livro Pai Rico, Pai Pobre fala sobre como controlar esses 6 elementos. Por exemplo, quando se trata de seguros, menciono a importância de se valer de estruturas societárias para blindar o patrimônio pessoal contra impostos e ações judiciais. É o controle sobre esses 6 elementos que realmente separa os ricos dos pobres. Outro exemplo de controle é a capacidade de maximizar as vendas e minimizar as despesas. Muitas pessoas são hábeis em minimizar despesas, mas poucas são hábeis em maximizar vendas. Essa é a razão pela qual, depois que voltei do Vietnã, em 1974, meu pai rico sugeriu que eu arrumasse um emprego que me ensinasse a vender. Ele disse: se você quiser ser um empresário, precisa aprender a vender. É por isso que passei 4 anos na Xerox Corporation aprendendo a vender. Quando alguém me pergunta qual é a primeira coisa a fazer para se tornar um empresário, recomendo que aprenda a vender. Muitos não seguem minha recomendação. Conforme diz Donald Trump, alguns indivíduos são vendedores natos, outros não. Mesmo se você não for um vendedor excepcional, pode aprender, se tiver vontade. Eu não era um vendedor nato, mas aprendi. Não sou o melhor escritor. Sou um dos escritores que vendem mais. O que estudei sobre vendas me permite ter mais controle sobre a receita advinda de meus investimentos e dos livros que vendo. O mundo está repleto de escritores com mensagens excelentes. O problema é que eles não sabem vender. O preço de não ser capaz de vender é muito alto. Preço mais alto que o do dinheiro. Donald Trump e eu recomendamos e damos apoio ao setor de marketing de rede ou de vendas diretas, principalmente em virtude do aspecto educacional dessas atividades. A maioria dessas empresas não só se concentra em treinar pessoas para serem donas de empresas, como também tem programas de desenvolvimento pessoal e treinamento em vendas. Escolha uma organização analisando mais o aspecto educacional do que o salarial. Esse é outro exemplo de investir mais em sua educação antes de investir seu dinheiro. Se você não conseguir vender, terá pouco controle sobre sua receita, sobre a receita de sua empresa ou sobre a receita de suas propriedades. Ter o nome Trump estampado em um prédio não só aumenta as vendas como também o preço e o valor do imóvel. Isso significa poder de venda. Isso significa controle. Você pode aprender a controlar seus investimentos por meio da educação. Se tiver controle, seus riscos serão reduzidos e o retorno sobre o investimento será mais alto. A alavancagem pode se apresentar de várias formas. Pode ser representada por suas ideias. Os vencedores são cuidadosos com seu modo de pensar e não dizem: não sou capaz de fazer isso. Ou, isso é muito arriscado. Ou ainda, não posso arcar com isso. Ao contrário, dizem: como posso fazer isso? Ou como posso reduzir os riscos? Ou, como posso arcar com isso? Robert T. Kiyosaki. Falta de controle. Muitos indivíduos sentem-se impotentes porque não têm controle sobre seu trabalho. Conheço muitas pessoas que perderam o emprego não porque fossem incompetentes, mas porque a empresa foi vendida e elas foram demitidas. Hoje, com tantos profissionais indo trabalhar em outros países, um número cada vez maior de pessoas sente que está perdendo o controle. É difícil sentir-se confiante quando se tem tão pouco controle sobre o emprego e sobre o salário e, assim, as pessoas investem em ativos como poupança, ações, títulos e fundos, ativos sobre os quais elas não têm qualquer controle. Se o sistema educacional estivesse cumprindo o seu papel, ensinaria aos jovens a diferença entre aprender a assumir o controle e caminhar sem ter controle sobre a própria vida. Em resumo, existem 3 razões pelas quais a maioria das pessoas pensa que investir é arriscado, ou seja, 1. Tem pouca educação financeira. 2. Fazem investimentos sobre os quais não tem qualquer controle, como poupança, ações, títulos e fundos. 3. Ouvem conselhos sobre investimentos de vendedores que não têm controle sobre os investimentos que recomendam. A segunda etapa é o controle. Uma vez que você entende o que irá alavancar,
Sua próxima tarefa é assegurar-se de que tem controle. A visão de Donald. Os vencedores detêm o controle. Controle tem a ver com educação. Quanto melhor for sua educação financeira, mais rapidamente você terá condições de detectar as situações que são vantajosas e aquelas que não são. Separar o joio do trigo torna-se mais fácil. Como homem de negócios, tenho inúmeros interesses, e detenho o controle interessando-me ativamente por todos eles. Contrato profissionais qualificados e confio em que eles darão o melhor de si, mas procuro manter contato constante com eles. E minha porta está sempre aberta para recebê-los. Não exerço uma microadministração, mas sei que, em última instância, a responsabilidade é minha. Saber que a responsabilidade é minha significa que estou no controle. Ponto. A Trump Organization é a empresa privada número 1 de Nova York. Tenho orgulho desse fato e do trabalho que temos desenvolvido. Observe que eu disse nós, pois muitos de meus colaboradores trabalham arduamente. E eu reconheço isso. Mas asseguro que permanecemos vencedores, pois eu mesmo estabeleço o padrão. A vida é repleta de riscos. Não temos pleno controle, embora gostemos de pensar o contrário. Mas podemos reduzir os riscos e aumentar nossa alavancagem procurando adquirir maior instrução, fazendo escolhas sensatas e mantendo uma atitude positiva. Muitos indivíduos fizeram grandes conquistas quando as circunstâncias eram, supostamente, totalmente desfavoráveis. Venceram porque decidiram tomar as rédeas de seu destino e se recusaram a desistir. Uma forma de conservar o controle é ter sempre em mente o grande cenário. Quando as pessoas falam em grande cenário, sempre me lembro de uma tapeçaria. Certa vez, alguém disse que, se você olhar o avesso de uma bela e inestimável tapeçaria, verá apenas um emaranhado de nós. Às vezes isso é tudo que as pessoas enxergarão, pois ainda não viram o lado direito do bordado. Às vezes o destino trabalha dessa forma. Portanto, não desista do controle, deixando sua própria tapeçaria, o projeto de sua vida, inacabada. O poder da mente é a alavancagem definitiva. Donald J. Trump. Logo depois que eu vi essa analogia, alguém disse estar em palpos de aranha em relação a alguma coisa aí. De repente, percebi que esse indivíduo não estava visualizando sua tapeçaria. Não estava enxergando o cenário como um todo. Quando lhe contei a história, ele ficou visivelmente aliviado. Às vezes é preciso olhar o reverso da tapeçaria. Isso ajudará a manter o controle e o fará descobrir como lidar com pessoas e problemas. Você precisa ser capaz de controlar aquilo que o rodeia, para que não se veja em palpos de aranha. Alguns sinônimos de controle sobre os quais devemos pensar são comando, autoridade, domínio e determinação. É possível que você não tenha controle sobre muitas coisas, mas pode começar por si mesmo. O poder da mente é, em última análise, a maior das alavancagens. Você tem um cérebro, portanto, use-o. Pode me chamar de fanático por controle, mas não aceito desculpas. Os vencedores tomam o controle assumindo a responsabilidade. Sua visão. Faça uma análise de sua vida hoje. Você tem condições de escolher como passar o dia ou os outros lhe dizem como fazê-lo. Você decide como investir seu dinheiro, ou deixa que os outros decidam sobre o que você detém controle. Sublinhando sobre o que você não detém controle. Sublinhando se você se tornar mais ativo quanto à sua educação financeira e seus investimentos, já sentirá que tem mais controle sobre sua vida. Se for um empregado e sentir que não tem controle, pense em exercer uma atividade de meio período, ou seja, estabeleça uma empresa cujo expediente seja de meio período. Para mudar essa situação, você se surpreenderá com a rapidez com que sua confiança aumentará, apenas por sentir que tem mais controle sobre sua vida.